A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção, por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, Senhor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Pai, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no livro de Marcos, O Evangelho segundo Marcos, e hoje a gente vai ver a parábola do semeador no capítulo 4. Outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. Porém toda a multidão estava em terra junto do mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouve, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. Então vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo do céu, queimou-se, e como não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 70 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. E disse-lhes: vem porventura a candeia para meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis, porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra.
Então dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeada, cresce e se faz a maior de todas as hortaliças, que cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Aqui Jesus está nos dizendo, que a pequena fé, basta um pouquinho de fé. E se você cuidar dessa fé, se você realmente com um pouquinho de fé se achegar a Jesus, essa fé vai crescendo cada vez mais ao ponto de se tornar uma fé inabalável, que é a fé que move montanhas, E a gente continua no versículo 33. E com muitas parábolas como essas, lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E deixando eles a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E Jesus Cristo nos dá esse poder, que em nome dele, nós podemos alcançar muitas maravilhas, Jesus Cristo disse isso, que muitas coisas faremos, basta ter fé, andarmos em seus caminhos, que muitas coisas faremos em nome dele, E a gente continua a cura de um endemoniado gadareno no capítulo 5. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda concorrentes o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando ouviu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Então a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000, e afogaram-se no mar,
Imagina só, dentro de apenas um homem, tinha quase 2.000 demônios, né? Era uma legião. E por isso que Jesus fala, né? Quando fala sobre o menino que é endemoniado, que os apóstolos não conseguiram expulsar os demônios, e Jesus diz que alguns precisam de jejum e oração para serem expulsos, né? Por quê? Porque por causa disso, é uma casta de demônios, uma legião de demônios, né? Lembre-se que aquele que se desvia do Senhor, né? O demônio, quando ele volta, ele vê a casa vazia, né? Ou seja, aquele que se desviou do Senhor, ele volta com mais 7 piores do que ele, né? E nesse caso aqui, apenas um homem tinha 2.000 demônios dentro dele, né? E no versículo 14 a gente continua: e os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. Por isso saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse das suas terras. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti, para ver como são as coisas, né? Deus livrou uma pessoa de 2.000 demônios, né? O rapaz endemoniado ali já há muito tempo sofrendo ali, ninguém conseguia segurá-lo, e o povo, ao invés de maravilhar-se, né, com a expulsão ali que Jesus fez, não, eles se preocupavam simplesmente pelos porcos, porque eles criavam porcos, né? Eles vendiam porcos. E como os demônios foram para os porcos, né? Os porcos morreram afogados, né? Quando caíram, se jogaram no precipício e olharam somente para os bens materiais, né? E ainda por cima expulsaram Jesus da cidade, mas o que se livrou, né? O que foi liberto, se livrou não, o que foi liberto, esse quis ir com Jesus, mas ele deu uma missão, né? Jesus deu uma missão a ele, para que ele se testemunhasse ali na cidade ali, né? Que proclamasse o evangelho ali na cidade, para que todos pudessem ter a oportunidade também de se voltar para o Senhor, né? E a gente continua no versículo 20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Então todos se maravilharam. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Então certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, né? E que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Olha só a fé dessa mulher, né? Que somente em tocar nas vestes de Jesus, né? Não preciso nem de uma palavra dele, não preciso nem tocar nele, apenas nas suas vestes, com certeza já serão o suficiente para que ele me cure.
E a partir do versículo 29, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E veja bem, ela mesmo com medo, né? Porque ela tremeu ali na hora, né? Mas ela prostrou-se diante do Senhor, pois ali ela sabia que era o Filho de Deus. Ela foi curada por ser realmente o Filho de Deus. Ela prostrou-se em humilhação e adoração, humilhação de humildade, né? E adoração. E Jesus lhes disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Mais uma vez aqui, Jesus confirmando, né, que a morte é um sono, né? E tem uma parte que Jesus diz que é um sono profundo, né? E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, mas disse que lhe dessem de comer. Imagine só a maravilha, né? O desespero dessa mãe em ver que a menina realmente já estava morta, mas imagina só a felicidade em ver que ali naquele momento ressuscitara a menina. E veja bem, ela foi ressuscitada, né? Por quê? Porque ela estava dormindo, né? Morte, Jesus deixa claro para a gente que a morte é um sono profundo, que nada sabe, nada vê, né? Que ele não reencarna, né? O espírito ele não reencarna. Quando morre, o espírito volta para Deus. No caso, quando ressuscita, Deus devolve o espírito para o corpo e esse corpo, então, ressuscita. Mais uma vez, Jesus aqui fazendo as suas maravilhas. E ele continua fazendo as suas maravilhas hoje também. Ele continua assim. Ele não está aqui em corpo, né? Não está porque Jesus Cristo não é mais carne. Hoje ele é o Espírito, mas ele continua em nossa presença aqui. Basta que nós desejamos a presença dele, basta que nós o permitimos fazer parte de nossa vida, né? A partir do momento que a gente começa a segui-lo, que a gente entrega a nossa vida nas mãos do Senhor, Jesus Cristo nos guia, nos protege, o Espírito Santo nos guia, ele habita em nós, ele nos mostra os caminhos a serem seguidos, né? Deus nos traz uma paz, uma tranquilidade sem tamanho que o mundo é incapaz de oferecer, e a certeza, né, principal, a certeza de uma vida melhor. Porque até então, tem aquele velho ditado: a esperança é a última que morre, mas quando não se tem Deus no coração, até mesmo a esperança se acaba, né?
porque você não tem certeza do que pode acontecer, né? Muito pelo contrário, há muitas dúvidas. Mas quando se tem Deus no coração, quando a sua vida está nas mãos de Deus, você tem a certeza da vida plena que virá. Porque Deus nos deixa claro, porque Deus se experimenta, né? A gente sente a presença do Senhor, né? Não tem como explicar, não se explica Deus, né? Só se experimenta. Então, a gente sente a presença do Senhor e a gente sabe que as palavras dele são verdadeiras, porque a gente sente dentro de nós. E a única maneira de você realmente sentir isso e saber se isso realmente é verdade é você entregando as suas vidas na mão do Senhor. E se você ainda tem dúvida, pesquisa sobre Jesus Cristo como pessoa, né? Porque Jesus Cristo também foi um homem histórico, né? Na literatura, né? Na história humana, ele foi um ser muito marcante. Então pesquise sobre a vida de Jesus Cristo, sobre os feitos dele, sobre como ele viveu, e a partir dali você pode tirar suas próprias conclusões. Ali você vai ver que ele realmente é filho de Deus, que ele realmente era diferente, né? Ele como ser humano era diferente dos outros seres humanos. E ele veio, e como ele mesmo diz, ele veio para cumprir a lei do Senhor, né? Não para abolir, como muitos dizem por aí, né? Ele veio para modificar algumas coisas, não, de jeito nenhum, ele veio para cumprir, ou seja, para enfatizar que a lei do Senhor é a lei, pronto, não tem mudança. Tá? Então dê a oportunidade para si mesmo de poder participar do plano de salvação do Senhor e um dia realmente participar do reino de Deus, que é a vida que Ele preparou para nós, né? A vida primária, né? A vida que Ele realmente preparou para nós. Só estamos nessa vida aqui hoje porque entrou o pecado. Se não fosse o pecado, ainda seríamos como os anjos, né? Estaríamos vivendo ao lado dele, mas ainda temos essa oportunidade. Então se entregue ao Senhor, dê essa oportunidade para si mesmo de ser feliz, né? de se libertar desse mal, dessa dor, dessa angústia, desse peso. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti, continue nos ensinando, nos direcionando, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em seu emocional, Pai. Toque em seu psicológico, toque em seu lar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toque em seu coração. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um, Senhor. Traga todos para o seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Necessitamos de Tua sabedoria, de Teu direcionamento, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.